Olá a todos, a graça e a paz de Cristo. Estamos de volta agora para começarmos então com o nosso estudo. Como sempre, vamos fazer uma breve oração para pedirmos então a bênção do nosso Pai Celestial e a presença dos seus anjos ministradores a fim de que nos dê o entendimento correto e claro da sua palavra. Acredito que os nossos irmãos de Petrolina já estão ali, todos reunidos. Se puder, depois no comentário, escrevam ali, que estão todos ali. E também a todos os irmãos que estão em casa, que possam se ajoelhar para fazermos, então, uma breve oração. Oremos. Bom Pai que estás nos céus, nós te damos graça, Senhor, porque a tua misericórdia dura para sempre. E a razão de estarmos ainda vivos é porque a tua misericórdia, Senhor, ainda está sobre nós. Neste preciso momento, Pai amado, queremos entregar nas tuas mãos esta apresentação sobre este tema muito importante para os nossos últimos dias. Pedimos, Pai Santo, que o Senhor nos dê sabedoria e que o nosso conhecimento, o nosso saber possa ser baixado ao pó e que a tua palavra possa falar para nós e que as nossas opiniões possam estar em segunda mão. Use apenas esse instrumento como barro para que a sua mensagem possa ser transmitida ao seu povo. Nós pedimos que o Senhor esteja com todos, que a esta hora estão nos assistindo, em casa ou mesmo no salão reunidos, assistindo ao vivo, que o Senhor possa derramar a bênção sobre cada congregação, sobre cada casa, sobre cada lar e sobre cada grupo. Abençoa-nos hoje e sempre e nos dê o entendimento mais uma vez para compreendermos a mensagem para hoje. São as bênçãos que pedimos e agradecemos, não porque haja méritos em nós, mas fiando-nos na graça de Cristo, nosso amado e bendito Salvador. Amém. Bom, agora que já nos conectamos ao nosso Pai Celestial, temos ali saudação de Petrolina. Feliz sábado para todos os irmãos aí na igreja de Petrolina. Deus abençoe a todos vocês. A graça e a paz de Cristo. Eu não quero deixar na mão a irmã Cláudia Lima. Está nos mandando aqui as saudações. Feliz sábado. Itacaré, Bahia, Deus abençoe. E nós vamos entrar para o nosso assunto em análise de hoje, né? Como todos nós sabemos, nós estamos analisando o estudo sobre Apocalipse, né? E estamos analisando especificamente a profecia do Apocalipse, capítulo 17, e nós compreendemos que esta profecia é uma profecia para a nossa geração nesses últimos dias. Então, já entrando para aquilo que foi o nosso estudo passado, fazendo aqui uma breve recapitulação, que hoje o tema falaremos sobre Apocalipse 17, né? Como desde sempre, Apocalipse 17, a aplicação atual. No estudo passado, nós vimos sobre esta mesma profecia da grande meretriz, nós vimos na visão de Uriah Smith como é que Uriah Smith apresenta essa temática sobre Apocalipse nos seus capítulos 17. Ou seja, o estudo passado foi sobre a visão histórica, né, historicista, da profecia do Apocalipse 17. Então, nós começamos nos perguntando, né, sobre quais ou quem realmente representa essas 7 cabeças e os 10 chifres e o que é a mulher. Também vimos que no livro de Apocalipse nos é apresentada 2 mulheres em figuras completamente antagônicas.
Uma é uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas, e que o dragão vermelho, né, dirigiu-se até esta mulher, dirigindo-se a ela, para, na verdade, com o objetivo de destruir a criança que ela iria nascer, porque ela se encontrava grávida, com ânsia de dar à luz. E do outro lado, Apocalipse 17, uma mulher prostituta montada sobre uma besta, ela está adornada com pérolas e pedras preciosas, né? E vimos que nós temos duas cidades em conflito, uma é a Jerusalém e outra é a Babilônia. Essas duas cidades, nós conseguimos compreender que elas representam os dois reinos, o reino de Cristo e o reino de Satanás. Então, começamos a ver também quais seriam as 7 cabeças e quem era o 8º, porque hoje, de um tempo para cá, apresentava-se a ideia de que essas 7 cabeças e o 8º tratava-se de 7 reis, e o 8º seria a besta e o último, ou seja, que refere-se a 7 papas, mais um papa que seria dentre os 7 e que viria à perdição. Então, era apresentado anteriormente a ideia de que o 8º seria a personificação, ou seja, uma manifestação satânica de João Paulo II. Só que depois, essa ideia, ela mudou. Atualmente, é apresentada a ideia de que o 8º será o Papa Francisco, ou seja, que um demônio do abismo personificaria Francisco como o 8º rei, a besta que era e não é, e é ela também o 8º, e vai para a perdição. Bom, nós já nos questionamos sobre essa questão de que se trata realmente esses reis ou essas cabeças contidas no grande animal, no grande dragão vermelho, não é? Na qual a mulher está assentada sobre ela. Também conseguimos perceber que, na verdade, o foco do livro de João, ele não se focaliza especificamente quando se faz referência às 7 cabeças. Nós descobrimos e percebemos que essas cabeças não estão o animal, a mulher. Então, nós vimos que João descreve aqui no livro de Apocalipse que um dos 7 anjos que tinha as 7 taças se dirigiu até ele, e ele disse a João que lhe mostraria a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. Por que o anjo fez menção disso? Uriah Smith também, nós vimos no estudo passado que ele faz menção disso, que o anjo leva João ao capítulo anterior, que é o capítulo 16. Por quê? Porque no capítulo 16 nós temos a narração do derramamento das 7 pragas. E todos nós sabemos que as 7 pragas só poderão cair quando Cristo terminar a obra de mediação no santuário celestial, que nós chamamos como fechamento da porta da graça. Logo, nós começamos a introduzir, baseado no próprio contexto do próprio texto, em Apocalipse 16, o anjo faz lembrar de que a Babilônia receberia a sua condenação. Também quero lembrar que, dentre as pragas, a 5ª praga, ela cai especificamente sobre Babilônia, que é chamada como o trono da besta, o trono também do dragão. Então, o que nos ajuda a perceber que a profecia do Apocalipse 17 é uma profecia específica para a última geração, é que este anjo é o anjo dentre os 7 anjos das pragas. E as pragas acontecem após Cristo terminar a obra de mediação no lugar santíssimo.
Então, logo nós percebemos que a mensagem do Apocalipse 17 é uma mensagem para a geração dos últimos dias que viveria antes do fim da mediação de Cristo no lugar santíssimo, ou seja, antes do fechamento da porta da graça, para que as pragas pudessem então cair. Outra coisa que é necessário nós mencionar é que o anjo levou João em espírito ao deserto e mostrou-lhe então ali a mulher. E esta mulher tinha um cálice, né, na mão, cheia de imundícia, e nós entendemos que imundícias eram estas. Então vimos que Urias Smith nos apresenta de que os protestantes creem, no geral, que a mulher prostituta, ela representa, simboliza a Igreja Católica Romana, tá? Com suas relações ilícitas com os reis da terra, que é uma união entre a igreja e Estado. A Bíblia chama desta união como de fornicação ou prostituição, porque esse é um dos significados da palavra fornicação. Então, a profecia é mais concreta do que outras aplicáveis ao poder romano, porque faz uma distinção entre a igreja e o Estado. O Will Smith procurou nos trazer aqui a ideia de que, nesta profecia, o que é que nós percebemos que o anjo vai mostrar? O anjo diz a João que eu vou te mostrar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. Então, o foco nessa mensagem, o anjo deixa bem claro que ele está mostrando para João, revelando para João quem é a mulher e também mostrando para João quem é a besta, não é? Mulher, a besta, que tem 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Então, percebemos que a gente não precisa fazer confusão, nem misturar as informações, porque uma é a besta que leva a mulher, é a besta que leva a mulher, ou seja, o dragão, o animal, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Só que também nos versos, especificamente a partir dos versos 8 a 11, a gente vê aqui introduzido algo que é aqui onde a maioria dos intérpretes em escatologia, não é, chegam a tropeçar. Por quê? Porque é usado uma linguagem que no princípio dos versos ele não é utilizada, que é a besta que viste era e não é, tá? De qual besta está se fazendo referência? Que João viu que era e já não é. Quando a gente olha bem para o contexto, a gente percebe que o anjo está chamando a atenção para João de que aquela mulher que está montada sobre a besta, de 7 cabeças e 10 chifres, ela também é simbolizada como uma besta. E nós vamos ver isso um pouquinho lá mais para frente. Aí diz que essa besta que viste era e já não é, está para imergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão. Primeiro, por que eles vão se admirar? Diz que eles vão se admirar porque eles vão ver quem? A besta que era e não é, tá? E que vai aparecer. E então o anjo vai dizer, olha, aqui está o sentido que tem sabedoria. Então, nós precisamos de sabedoria. Daniel, ele fala isso no livro de Daniel, capítulo 12. Ele diz que os entendidos entenderão, os sábios entenderão, mas os ímpios procederão impiamente. Quando Daniel fala isso, em outras palavras, ele está dizendo que os ímpios não vão entender. Isso requer sabedoria. E a fonte de sabedoria é a Sagradas Escrituras. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E ele vai então agora começar a fazer a descrição, não é, para que possamos entender a mensagem codificada que ele está procurando transmitir para João. Ele vai dizer: as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. O que é que nós vimos no verso anterior? É que o anjo disse que mostraria o mistério, primeiro, da mulher, o mistério da besta, o mistério da besta que leva a mulher. Então, o que o anjo está fazendo aqui é que ele está procurando revelar em parte. Está dizendo, primeiro, o anjo dá uma pista
para a identificação desta mulher que está sentada sobre a besta. E depois vai dizer, são também 7 reis. O que são também 7 reis? São os montes, tá? Ou seja, são as cabeças. Ou seja, são as cabeças. Ele diz que primeiro as cabeças são 7 montes, mas diz que as mesmas cabeças também representam 7 reis, nos quais 5 caíram e um existe. E o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta que era e já não é também ela o 8º rei e procede dos 7 e caminha para a destruição. Eu vou procurar correr um pouquinho para aproveitarmos nosso tempo, porque temos mais coisa para falar. Então, nós vemos que Uriah Smith, ele vai falar sobre essa questão no contexto histórico, né? Ele fala que a Roma, na sua forma pagã, foi um poder perseguidor em suas relações com o povo de Deus e durante este tempo constituía a besta que era. Este é o entendimento histórico. Quanto às 7 cabeças, Uriah Smith disse que primeiro que as 7 cabeças são 7 montes e depois 7 reis. E a gente concorda, porque é isso que o verso realmente diz. E ele diz que as 7 cabeças são 7 montes, são também 7 reis. E assim são identificadas o quê? As cabeças, os montes e os reis. Então, esses 3 elementos precisam ser compreendidos por nós nesses últimos dias. Nós temos a identificação das cabeças, dos montes e dos reis. Logo, a gente percebe que nós temos uma separação das coisas. As cabeças, os montes e os reis. Os montes, nós temos ali para identificar a mulher, aonde ela está localizada, e também os reis relacionados às cabeças. Ok? Então, também nós vimos que Uriah Smith entendia que essas 7 cabeças, ele falava que tem a ver com a questão dos sistemas de governo, né, da Roma, e ele vai citar que é a realeza, consulado, decivirato, ditadura, triunvirato e depois império e posteriormente papal. E o que Uriah Smith nos diz, que no seu entendimento, ele diz que quanto à última, que é chamada de a 7ª, na verdade também é a 8ª. Uriah Smith está dizendo que a 7ª cabeça, que é o poder papal, que é ali o papado, conforme vimos nesta primeira declaração, ele vai dizer que a 8ª cabeça também é o papado. Então, eu disse no estudo passado que os irmãos sublinhassem esses elementos porque eles são as pistas que nos levarão à compreensão do contexto daquilo que nós temos procurado apresentar sobre a aplicação para os nossos dias, tá, irmãos? Portanto, entendemos que a cabeça papal é a 8ª e que uma cabeça de curta duração interveio, ou seja, seria um intermediário. E vimos que essa foi o exarcado de Ravenna, tá? Então, também vimos que a besta que estava levando a mulher tratava-se simbolizando o poder civil. Vou repetir, lembrem-se dos pontos que eu chamei a atenção aos irmãos. Prestem atenção nos detalhes, porque é nisto que consiste a sabedoria, queridos irmãos, que foi descrita pelo anjo. É olhar para os detalhes. Esta besta que está carregando a mulher simboliza o poder civil. E também, notem que Uriah Smith nos leva a um capítulo importante, que é o capítulo 13 de Apocalipse. E ele diz que, de acordo com o relato que nos ocupa, passa por 7 fases, representada também pela besta semelhante ao leopardo mencionado em Apocalipse 13. Então, Uriah Smith está dizendo que existe uma relação entre Apocalipse 13 e Apocalipse 17, até que aparece uma 8ª que continuaria até o fim. Temos que concluir que a 8ª cabeça, que procede das 7, e finalmente exerce o seu poder e representa o papado. Então, Uriah Smith está dizendo que a 8ª cabeça é o papado. Isso é que nós vamos procurar analisar. No começo dos nossos estudos, nós começamos a falar sobre as regras de interpretação de Miller. E vimos que a metodologia, ela é conduzida pelas regras. E nós temos as regras de Miller, que a irmã White, ela faz menção na Review and the Herald, de 25 de dezembro
de 1884, ela diz que aqueles que estão pesquisando as Escrituras, ou seja, aqueles que estão empenhados, melhor, na proclamação da mensagem do terceiro anjo, estarão pesquisando as Escrituras usando o mesmo plano que o pai Miller utilizou. Ou seja, nós, a geração dos últimos dias, que está pregando a mensagem do terceiro anjo, deve estar usando as regras que Miller utilizou, não é? Que nos ajudam a criar os métodos de interpretação para podermos apresentar esta mensagem, porque os 144 mil, diz-nos as Sagradas Escrituras, que na sua boca não se achou o engano. Então, vamos lá. As primeiras regras que nós analisamos no início do nosso estudo, nós falamos da primeira, falamos da quarta, falamos da terceira e da quinta regra, falamos ali do linha sobre linha, mas hoje quero introduzir a regra sobre símbolos proféticos, né, que Miller utiliza para a interpretação das profecias. Nós já dizíamos no princípio que as regras de Miller, por serem 14, elas podem ser divididas em duas. A primeira parte, que é interpretação geral da Bíblia, que é da primeira até a quinta regra, e da sexta regra até a 14ª regra, interpretação profética, onde você tem parábolas e figuras. Então, o que é que diz a regra número 8? As figuras sempre têm um significado figurativo e são usadas constantemente na profecia para representar coisas do futuro, tempos e eventos, como, por exemplo, ele dá aqui um exemplo, monte significando o quê? Governos. Vocês percebem que, no princípio, nos versos que nós lemos, será que existe alguma contrariedade entre Uriah Smith e Guilherme Miller? Com certeza não. Por quê? Porque o anjo nos diz, de acordo com o verso, que os montes, eles não representam simplesmente, ou seja, as cabeças não representam apenas monte, tá? Que Uriah Smith entendeu que são as 7 colinas para localizar a cidade aonde a mulher que está montada sobre a besta está localizada. Mas também simbolizam reis. E não existe rei sem reinos. E por outra, na verdade, montes, eles representam-se, também simbolizam governos, poder civil, tá? Então, se nós olharmos para Daniel 2, verso 35 e 44, quando Daniel fala, por exemplo, no capítulo 2, que uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, Daniel 7, 8 e 9, e também no capítulo 9, semente não me atraçoa, Daniel, ele quando está orando pelo povo, ele diz que eu estou orando pelo teu santo monte, tá? Joel também fala isso, quando ele fala sobre o reavivamento entre o povo de Deus, onde diz que rasgai vossos corações e nas vossas vestimentas, tocai a trombeta em Sião, no meu monte santo. Então está falando do povo dele, tá? Do reino de Israel. Então, monte significa governos e besta significa reinos. Então, quando está se referindo a besta, está se referindo a reinos, e água, que significa povos, e lâmpada significando a palavra de Deus. Então, o que vemos aqui é que Guilherme Miller está nos ensinando que as figuras sempre têm um significado figurativo e que muitas delas são usadas constantemente na profecia para representar coisas do futuro. E nós estamos vivendo o futuro agora. Bom, outra coisa interessante na regra número 10 é que ele diz assim, figura, às vezes, tem 2 ou mais significados. O dia, por exemplo, é usado no sentido figurado para representar 3 diferentes períodos de tempo, na qual, indefinido, definido, um dia por um ano e um dia por 1000 anos. Então, o que a gente vê aqui? Eu não posso limitar, pura e simplesmente, um significado profético. O que Miller está procurando nos mostrar aqui é que determinadas figuras proféticas, elas não têm uma única forma de se dar o seu real significado, tá? Então, ele procura mostrar aqui as provas em Eclesiastes 7, verso 14, e ele diz, se você aplicar a construção certa, terá harmonia com a Bíblia e fará sentido
Ao contrário, não terá sentido. O que é que Miller está querendo dizer quando ele fala de construção certa? O que é que eu quero falar para os irmãos através dessa expressão de Miller? Eu quero puxar um pouquinho aqui para conversar com vocês agora. Quando Miller está falando de construção, o que Miller está procurando nos ajudar a elucidar é que quando nós estudamos profecia, nós vamos nos deparar que Deus colocou padrão e simetria. Ao fazermos a aplicação profética, toda a aplicação profética, ela deve estar em harmonia com esse padrão e simetria que Miller chama de construção, no contexto de aplicação. Porque é isso que ele está dizendo aqui nesta declaração que vocês estão vendo aí na tela. Ele diz que se você aplicar, ou seja, fazer uma aplicação, a construção certa terá harmonia com a Bíblia. Então, o mesmo é usado em todas as profecias. É necessário que quando vamos fazer uma aplicação, ela deve obedecer à estrutura. Os elementos proféticos, eles têm padrões e simetria. Tá? Isso nós iremos ver em relação a um dos assuntos polêmicos que eu já falei no sábado passado e vou repetir. Eu sei que as regras que estou usando nessas apresentações não são as regras que o ministério defende, mas eu estou usando essa metodologia baseando nas regras de Miller, tá? Não que esse método seja o método de Miller, mas eu estou usando este método usando as regras de Miller, porque os métodos são formados pelas regras. Então, o que nós precisamos olhar é que Miller está nos abrindo a mente de que as profecias têm um padrão e uma simetria. Em cada época, o que a serva do Senhor diz? Em cada época, há novo que? Desenvolvimento da verdade. Uma mensagem de Deus para esta geração. Eu gostaria que a gente parasse aqui. O que é nova luz? Segundo Ellen White. Novo desenvolvimento da verdade. Qual verdade? A verdade já é existente, meus queridos irmãos. João foi dito a ele que lhe seria mostrado um mistério. E de acordo com a declaração, um dos anjos, dos 7 anjos das taças das pragas, que está conectado com o fechamento da porta-graça, levou-lhe em espírito, meus amados, a um deserto. E ele viu uma mulher sentada sobre uma besta cor de escarlata. A mesma besta, os irmãos poderão ver no capítulo 12, é a mesma besta cor de escarlata, ou seja, é o dragão. Na verdade, a palavra besta é para nos dar a ideia de que se trata de um animal. Então, este é o dragão. Substitua a palavra besta pela palavra dragão para podermos entender depois o que João está querendo dizer nos versos 8 até o verso 11, porque ele parece que muda os elementos e vai fazer menção da palavra simplesmente besta, tá? Levou-lhe em espírito a um deserto. Vamos lá. Então, o que seria? Primeiro temos que usar a regra número 1. Cada palavra tem a sua relevância. Ele diz que viu uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata que estava cheia de nome de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Quem tem 7 cabeças e 10 chifres não é a mulher. A mulher está sentada sobre esta besta. Ou seja, sobre este dragão. Amados, o que essa besta realmente está representando ali é que essa besta é uma menção da besta do Apocalipse 13, conforme nós vimos ali, no que Uriah Smith também comenta, que ele faz ali a conexão e diz que isso tem a ver com o Apocalipse 13. Por quê? Porque o Apocalipse 13, meus amados, nos mostra uma besta que eu denomino e chamamos de a besta composta. Por que ela é a besta composta? Prestem atenção. A besta do Apocalipse 13, na verdade, ela não é uma única besta. Se os irmãos olharem nos versos do Apocalipse 13, João viu uma besta, em Apocalipse 13, que era o quê? Uma besta semelhante ao leopardo, mas qual eram as outras características? Pés de urso, tinha cabeça de leão, e se ele tinha pé de urso, é porque dentre estas cabeças tinha que ter a cabeça de urso, e dentre estas cabeças tinha que ter a cabeça do dragão, e dentre estas cabeças tinha que ter a cabeça do
leopardo. E para onde é que nos leva esta profecia? Nos leva para Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 12 e Daniel capítulo 7 são as mesmas profecias, só que o capítulo 7, assim como também o capítulo 8 e o capítulo 9, são adições, ou seja, ampliação da primeira informação do capítulo 2. Porque no capítulo 2 vemos uma estátua, não é? Ali temos a cabeça de ouro, Babilônia, que no capítulo 7 é um leão, o Medo-Pérsia, que é prata, né? E nós temos aqui, no capítulo 7 é o urso, né? Vocês veem que é a descrição do capítulo 13 aqui? Isso é a descrição que acontece no capítulo 13. Você tem a Grécia, que é cobre ou bronze, representando aqui o leopardo, né? O leopardo com 4 cabeças. Você tem aqui os pés de ferro, que é Roma, que foi simbolizado por um dragão, que Roma é essa? Ou Roma pagã, ou Roma imperial, né? Que vemos aqui, a Roma imperial, ou Roma pagã. E ela foi simbolizada no capítulo 7 de Daniel como sendo o quê? Um dragão vermelho. Dragão vermelho? Será que nós vimos dragão vermelho descrito ali no livro de Apocalipse, capítulo 17? Sim, nós vimos. João lhe mostra que aquele animal, aquela besta, aquele animal é de cor escarlata. A mesma besta de cor escarlata que se encontra no capítulo 12 do livro de Apocalipse. Então vamos prosseguir. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio da abominações e imundícia da sua prostituição. Nós vimos que isso está ligado, né, com a união de igreja e Estado. Muito bem. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, ele disse que se admirou. E o anjo disse, não te preocupes, eu vou te dizer o mistério da mulher e da besta, que tem as 7 cabeças de chifre e que leva a mulher. Por que João foi levado ao deserto? O que é isso?